24 de julho de 2022, São Paulo, capital. Já fazia 2 dias que Sandra Maria não respondia mais às ligações e mensagens que recebia da família e dos conhecidos. Uma amiga, então, resolve ir até sua casa e se depara com o inesperado. Sandra estava morta e no berço ao lado, sua bebê de 6 meses lutava para viver. O autor de tudo fugiu e achava que viveria tranquilo fora do Brasil, mas o destino lhe guardava uma surpresa. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com o Dr. Caio. Dr. Caio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. Você faz alguns casos já, você está no caso da Elaine. Sim. Também da Sandra, a gente vai fazer outros. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, agradeço o espaço, Beto, de sempre. É um prazer estar aqui. Acho importante porque quando eu acho importante entrevistar todo mundo, mas acho que quando você fala também com um advogado, que está, no teu caso, como assistente de acusação, você traz os detalhes do caso sem tanta emoção. Claro que não deve ser fácil, somos humanos, mas para a gente entender o passo a passo, às vezes a dinâmica fica mais fácil. Então, eu sempre gosto muito de entrevistar os advogados também dos casos. Doutor, a gente fez o caso da Sandra Maria de Souza, que é a cabeleireira que foi encontrada morta em São Paulo em 2022. Isso, 2022. Em 2022. Ela foi um dos primeiros casos que a gente fez. Eu fiz com a doutora Rosângela, tinha acabado de abrir o canal. Lembro que nós conversamos. Sim. Naquele momento. Você me auxiliou bastante para a gente poder fazer. Eu acho que, se não me engano, é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço com a Rosângela. Foi esse caso. Sim. Que é um caso que deixou bastante impactado por conta de ter uma criança ao lado da mãe morta, ao lado de uma série de coisas. E eu queria que você me ajudasse, então, a trazer, vai estar aqui o link para quem quiser assistir, vocês vão ver que eu fazia por Zoom com a Rosângela, do lado de casa, não tinha o estúdio ainda, estava longe de ter o estúdio, e eu queria, então, que você me ajudasse a contar a história de novo. Qual Perfeito. é esse? Que crime é esse que envolve a Sandra, a filha e um namorado? A Sandra Maria era uma jovem, né? Já tinha uma filha de um outro relacionamento, tinha o seu próprio negócio, tinha um salão de cabeleireiro, uma pessoa que cuidava muito bem da filha. A filha, na época, contava com 6 meses. E ela começou a se envolver com uma pessoa que se apresentou como Daniel Ospina Garcia, né? Era um estrangeiro, colombiano. Eles conheceram num bar. Ou Davi também? Ou Davi. Eu falo Daniel porque para ela ele se apresentava como Daniel. Para amigos conhecidos ali do bar, da região, ele se apresentava como Davi. Ele usava as 2 alcunhas. Eles estavam juntos há quanto tempo? Muito recente. O relacionamento foi até um relacionamento muito rápido. 1 mês e meio, mais ou menos, apenas. Ele não é o pai da bebê? Não é o pai da bebê. O pai da bebê é uma outra pessoa, também colombiano, tal, mas ele não é o pai. Era de um outro relacionamento. Tá. E aí a Sandra é uma pessoa muito alegre, então nos momentos de folga ela ia para os bares, curtia um pouco a vida, e ela acabou conhecendo essa pessoa. Eles começaram a se envolver de uma forma muito rápida, né? Até eu converso com a irmã dela. Ela disse que o relacionamento foi num ritmo muito acelerado. Então começaram a se envolver, já começaram a ficar juntos. Ele passou a frequentar a casa dela, passou a fazer parte mais ou menos do ciclo social dela. Eles moravam juntos? Não, mas ele frequentava a casa dela assim com bastante, até para ser redundante, bastante frequência. De onde ele é? Então, morava no bairro do Glicério também, ali na região central. Ele morava ali numa casa no Glicério. E logo depois também de tudo que aconteceu... Mas ele não é brasileiro, é? Não é brasileiro. Ele é colombiano, de Bogotá. Estava há quanto tempo no Brasil? No Brasil, aqui, ele já estava uns 4 anos, mais ou menos, pelo que apurou a investigação. 4 a 5 anos. Já tinha alguns delitos aqui no Brasil também. Eu ia perguntar isso.
Porque para ele chegar onde ele chegou, geralmente ele vai fazendo outras coisas anteriormente. Sim, já tinha alguns delitos aqui no Brasil. Não era uma pessoa que vivia de forma honesta. Assim, ele tinha uma vida obscura aqui, assim. Pequenos delitos, pequenos furtos, envolvimento com questão de droga. Então não era uma pessoa já honesta, trabalhadora, já era um outro perfil. Ele chegou a ser preso no Brasil? Ele chegou a ser detido no Brasil, mas não chegou a ser preso. Ele foi detido e liberado por um pequeno furto, né? Que tinha o furto até foi o seguinte: era um caminhão que parou num local para descarregar. O motorista saiu. Ele, na companhia de mais um, foi lá, pegou um celular que estava ali dentro ali da cabine do caminhão e saiu. A câmera captou, e aí depois chegaram a localizá-lo, foi detido, mas como a câmera não tinha uma boa resolução, tal, acabou saindo pela porta da frente. Mas, assim, já era usual. A abordagem policial também já passou por algumas. Então, já era um cara um pouco carimbado na região do centro nesse sentido. Não vivia de forma honesta. E na Colômbia, a gente sabe se ele também tinha passagens pela polícia? É até interessante isso que recentemente eu tive contato com uma jornalista lá da Colômbia que fez uma matéria comigo sobre ele. E sim, ele já tinha algumas passagens lá na Colômbia. Inclusive foi o que levou à prisão dele lá na Colômbia também. Ele já tinha um histórico lá. Então, quando bateu as ordens lá, aí acabou levando para. Ele vem para o Brasil para fugir da polícia? A gente não sabe por quê. Não sabe ao certo a motivação que ele vem para o Brasil. A gente não consegue saber ao certo. Se é porque ele tinha algum envolvimento lá que trouxe-o para cá, fugido ou algo assim, mas não consegue saber ao certo. O que se sabe mesmo é que quando ele veio para o Brasil, ele ainda não era procurado por nenhum crime. Ele não estava na lista da Interpol, de Fusão Vermelha, nem nada. Entrou no Brasil tranquilamente. Ele tinha quantos anos? Né? Ele tem, salvo não me engano, 32 anos. Jovem, tá? Jovem. Já chegou onde chegou. E aí a Sandra e esse Davi, ou Daniel, dependendo de quem com quem ele estava falando, ele dava esse nome, tem essa relação, mas como era essa relação entre os dois? Então, foi uma relação muito curta, mas porém muito intensa. Ele era muito ciumento, até a irmã dele relata, as amigas da Sandra também relatam, ele era muito ciumento. Era um cara extremamente possessivo. Então, assim, mesmo num relacionamento muito curto, brigava frequentemente com a Sandra, tinha crises de ciúme com frequência, e foi o que levou, inclusive, a Sandra a pôr um fim no relacionamento. Falou, olha, tinha agressão física? Não chegou a tanto. Não chegou a tanto pelo que nós sabemos do ciclo social da Sandra. Irmã, amigas, mas de fato, eu acredito, até pelo perfil da intensidade que me contam, que possa ter tido algum tipo de agressão, mas que ela não contou para as irmãs, para as amigas, porque as amigas relatam ele com um perfil muito agressivo. Ela tinha que também cuidar das contas dele? Ela estava, entre aspas, bancando ele? Não, bancando ele não. Ela, as contas realmente, ela cuidava da filha e das contas dela. Não chegou ao nível de estar o bancando. Mas, por ser uma jovem até muito bonita, a agressividade que ele espelhava nessa relação era muito alta. Por um curto espaço de tempo, ele é muito intensa. Tanto é que tem algumas amigas que me relatam que ele dava vários escândalos nos bares onde eles frequentavam, crises de ciúme, chegava a ofender nessas discussões. Então, assim... Já era uma violência violência não física, mas psicológica. E estava se encaminhando para se tornar uma pressão psicológica, até uma agressão física, se é que não aconteceu, por conta até do perfil dele. E foi por esse motivo que a Sandra decidiu. Ela não fez nenhum boletim de ocorrência contra ele? Chegou a ter um boletim de ocorrência contra ele na época, por ofensas, mas não... já em um mês? Em um mês, mas não chegou a colocar, Beto, agressão física. Mas aquele boletim que a gente fala é o seguinte, né? Que é aquele ciclo, mesmo que seja de um mês, mas é que é aquele ciclo da vítima. Faz o boletim, infelizmente está nesse começo. Aí o rapaz vai lá, passa uma conversa. Me perdoa, é que você me deixa assim, é que eu tenho ciúmes, é que eu nunca fui dessa maneira, Exato. Mas é que você é muito especial, eu tenho medo que te tirem de mim.
A culpa é sua de eu brigar com você. A Isso culpa é sua o de que eu ser possessivo, a culpa é sua de ser ciumento. Tanto que... Se eu matar você um dia, porque você também Exatamente. é culpada. Tanto que mais à frente, conforme a gente for conversando na dinâmica, você vai ver que esse contato dele com ela após o BO que ela fez, essa reaproximação, é o que infelizmente dá o acesso ao apartamento dela depois. Sim. Então ela chega a fazer um boletim de ocorrência, mas não pede uma medida protetiva. Não. Eles voltam a namorar, mas naquele dia específico, naquele fatídico 22 de julho de 2022, eles estavam juntos? Não estavam mais juntos. Então, logo depois desse BO, também pelo que as amigas contam, o comportamento dele também não mudou. Sempre agressivo, sempre ciumento, e ela já começava a espelhar a vontade, olha, não quero mais nada, não vai dar certo. E isso o deixa mais nervoso ainda. Então, ele não muda e ela decide por um fim logo depois, tá? Nesse dia, quando ele vai ao apartamento dela, nesse dia ela já não está mais com ele, ela já tinha terminado alguns dias antes. E ele vai até o apartamento, muito provavelmente, até porque relata uma amiga, para conversar, porque a entrada dele no prédio já havia sido solicitada a proibição pela Sandra, não, ele não pode subir mais aqui no meu apartamento. Tanto que o porteiro ele avisa. Olha, ele está aqui. Vai, deixa subir. Ele interfona. Ele não deixa a pessoa subir despretensiosa. Ele faz corretamente, ele barra, liga, deixa subir. Tanto é que ele consegue o acesso ao apartamento. Você vê que, inclusive, as câmeras captam nesse dia, ela o recebe no hall, dá um beijo no rosto, assim, aparentemente normal, e franqueia a entrada para ele. Até aí, nada de irregular. Franquear a entrada é que ela deixa ele entrar na casa dela, onde estava a bebê dela. Onde estava a bebê dela, exatamente. E aí, nesse dia, ele fica... do tempo que ele entrou lá, que foi à tarde, ele fica um bom tempo no apartamento. E aí, depois, as câmeras voltam a captá-lo saindo com diversos objetos, uma mochila, né? E aí é o momento até que ficou um pouco famoso quando saiu as matérias, que quando ele sai, ele olha para a câmera, dá um sorrisinho e vai embora. Depois disso, como a família da Sandra morava em uma outra região, afastada do centro... Aquela foto é ele entrando no apartamento com ela, Isso, né? exatamente. Ele fica quantas horas lá dentro? Olha, pelo que a gente conseguiu apurar da dinâmica, ele entra na parte da tarde. Na parte da tarde... 2h53 da tarde. Exatamente. Ele fica praticamente a tarde inteira no apartamento, tá? E ele sai quase no final da tarde. Ele fica um bom tempo. Então, inclusive, na investigação, se apurou copo de bebida, tinha o DNA dele, né? Material genético, compatível com o dela também. 2 copos, né? O material dele, que eu digo, como ele não forneceu, material masculino. E o material dela também, um outro copo. O que mostra que eles chegaram a conversar, beber... Álcool? Álcool. Tá. Álcool. Chegaram a... Foi grande o consumo de álcool? Não foi só? Não. Só para ter uma ideia da dinâmica. Até que o exame dela, que foi feito, né, os laudos não apontam uma grande quantidade de álcool. Então, o que me leva à ideia realmente que na dinâmica foi uma conversa. Quer tomar alguma coisa e tal. E ele passa um bom tempo lá. Eu acredito isso pela dinâmica do relacionamento e pela dinâmica aí que a gente já pode apurar da investigação. Eu acredito que ele tenha tentado uma volta e ela insistentemente não quis. E aí eu acho que como ele já tinha esse perfil, né? E aí ele explode. Teve violência sexual ou ela teve alguma relação sexual? Não. Nada, não apontou nada no exame. Só realmente a violência física aí das facadas. Mas daí a gente vê que ele vai embora, ele não volta mais. Ele vai embora, não volta mais. E o que acontece? Como a família morava em outra região, começa a estranhar, porque a Sandra, eles iam estar organizando um churrasco, algo assim, e inclusive, salvo não me engano, segundo informações da irmã, no próprio domingo ela tinha intenção de ir para lá e não aparece. E aí, sabe, a irmã busca contato, mas você viu a Sandra? Vizinha fala que não viu e uma amiga decide ir até o apartamento da Sandra. Clientes que ela tinha agendado no salão, ela não aparece. E aí uma amiga fala, vou até o apartamento dela. Encontra com uma vizinha, que também é vizinha de porta, e fala, olha, realmente faz tempo que eu não a vejo. E as duas
batem na porta, tal, começa a sentir um odor já quando chega na porta do apartamento. A menina, assustada, chama o porteiro vai até lá e o porteiro fala: olha, eu autorizo chamar um chaveiro para a gente abrir a porta. Aciona-se um chaveiro e aí ele abre a porta e eles se deparam com a cena da Sandra, infelizmente, já morta em cima da cama, e a bebê de 6 meses do lado da Sandra ali, e numa situação muito, muito complicada. Mas viva. Viva, mas, Beto, até o laudo médico feito pela Santa Casa aponta, não sobreviveria mais um dia, tá? Ela estava desidratada, ela devia estar toda suja, tadinha. Toda suja, desidratada, e é uma coisa que me toca muito, assim... Com fome, e ela estava com uma lesãozinha na perna, por quê? Como ela estava num berço, ela, infelizmente, colocou a perna entre o berço e não conseguia tirar. Então, imagina ela ter ficado 3 dias com aquela perna presa ali. Infelizmente, deplorável. E diante daquela cena, aciona-se a polícia preserva o local, já leva a menina de imediato para o hospital, e aí passa-se a investigação. Como que ele matou ela? Então, ele matou ela com aproximadamente 5 a 6 facadas, certo? Você vê que foi tão violento que tem, além das facadas nas costas, tem uma facada especificamente na região aqui, ó, da cabeça, mais ou menos da nuca. E foi por conta dessas facadas. A arma não foi encontrada no apartamento, provavelmente deve ter descartado. Mas era do apartamento, provavelmente. Provavelmente era do apartamento. Porque não foi algo planejado, vamos dizer? Porque ele entra até o porteiro, quando ele não tem nada nas mãos, não tem mala, não tem nada. A não ser que ele estava escondido, mas eu acredito até que foi um crime não premeditado, mas que foi de ocasião mesmo. Ele foi nascer, porque ela já tinha espelhado a vontade: olha, não quero ficar com você. Ele já tinha forçado ela e tinha dado certo. Então eu acho que ele foi piamente confiando. Ele já estava no ciclo vicioso dele, né? Ele deve ter falado: já consegui uma vez, vou conseguir de novo. Sim. E quando ele recebe um não. E tem um fato, até me antecipando, muito interessante, que quando ele faz o que fez, quando descobrem o corpo da Sandra, uma amiga ele manda uma mensagem para uma das amigas que eles têm em comum, né? Olha, e confirma: olha, aconteceu com a Sandra, mas foi culpa dela, não fala o que acontece. E a menina fala assim: mas por que você fez isso? Isso no dia que ele matou? Isso no final do dia que ele matou. E essa amiga não vai até a casa da Sandra e nem tenta falar com a Sandra? Então, sabe o que acontece? Essa amiga, em vez de levar para a polícia: olha, ele está aqui, está falando, não levou. Tanto é que você tem a mensagem, depois dessa mensagem via Facebook, ele some. E foi no dia, tá? Mas o corpo não tinha sido encontrado ainda, ninguém sabia que ela tinha morrido. Eu falei errado, tá? Foi no dia, tá? Não foi quando achou o corpo, foi no dia. No próprio dia 22, ele manda uma mata mensagem. E manda essa mensagem para essa amiga. E a amiga não faz nada. E essa amiga não tenta nem entrar em contato com a Sandra? Não. Tanto é que as mensagens... Bela amiga. Desculpa pra moça. Tanto que as mensagens... Eu gostaria que meus amigos tivessem uma outra atitude. E tanto é que as mensagens vêm à tona depois. Quando eu assumo o caso e eu vejo essas mensagens, e ele ainda está foragido, eu tento de alguma forma tentar localizar, tentar entrar em contato, tentar pegar... Mas ali ele já tinha caído. Se tivesse realmente entregue essas mensagens tempestivamente, provavelmente com o trabalho competente da polícia ele teria sido preso. E ele lá mesmo ele assume, ele ainda fala: foi culpa dela, tal. Inclusive essas mensagens estão juntadas nos autos do processo. Quando a polícia tem acesso a essas mensagens, eles chamam a pessoa ali para prestar depoimento, né? E infelizmente não deu tempo de localizar em tempo hábil. Se tivesse enviado antes... Sim. Né? Agora, ela tem... É um apartamento pequeno. Sim, pequeno. Com vários apartamentos ao lado. Ninguém ouviu o grito, ninguém ouviu o choro do bebê. Porque esse bebê deve ter ficado chorando 3 dias. Quer dizer, 3 dias não, porque ela vai entrando no final, assim, ela vai morrendo. Não morreu, mas ela estava no processo de... pelo menos no momento da agressão, deve ter assustado a menina, a bebezinha e tal. Não se ouviu grito, barulho, nada? Então, foram ouvidas a vizinha disse que não ouviu nada, nada demais. Eu não sei se, a depender do horário, no dia
Não tinha ninguém, não ouviu. Mas assim, o choro do bebê, ninguém manifestou, pelo menos nos esclarecimentos, que tenham ouvido o choro. Quando eu assumi, os depoimentos já haviam sido prestados. Entendi. Então não sei se a pessoa não foi indagada ou se realmente ela não ouviu, porque não tem essa pergunta formulada. Tá. Você ouviu? Não tem. Mas para ter uma noção do quanto que esse bebê pediu pro socorro ali naquele tempo todo. Ele leva coisas do apartamento dela. O que ele levou? Então, ele leva uma mochila grande. A irmã, que frequentava o apartamento dela, falou que subiu alguns objetos pessoais. Questão, salvo não me engano, celular, relógio, nada O celular relógio dela não foi encontrado. Não, Até para ver alguma conversa entre os dois, nada. Nada. Não é nem relógio de marca, relógio, sabe? Alguns itens pessoais dele que ainda estavam no apartamento. Ela relata que realmente tinha algumas coisas que sumiram. Mas, assim, e ele faz uma limpa, ele pega o que ele acha de valor. Tanto é que a mochila dele é realmente grande. E como ele entra sem mochila, até a mochila provavelmente era da Sandra. Com certeza. Aí aí se descobre o corpo da Sandra e começa uma busca. Você sabe o que ele some. Ele some do mapa. O crime foi em julho de 2022, nós estamos gravando em outubro de 2024. Isso. E até por isso que eu queria fazer essa atualização desse caso. O que aconteceu com ele? Então, vamos lá. É numa linha do tempo. Assim que a polícia tem acesso às filmagens, tem acesso inclusive àquela mensagem que eu acabei de citar da amiga, a polícia já manda uma ordem de prisão preventiva para ele. E aí, isso a gente está falando, logo que foi achado, o corpo estou falando de 2 dias depois, a polícia até que agiu rápido. E aí a polícia fez uma boa investigação. Que ela já vai no endereço dele, já não tem ninguém, já ninguém o não conhece. Por quê? Nesse bairro onde ele vivia, são pensões que moram diversas pessoas que ou estão em situação ilegal de imigração ou estão legalizados. Então, assim, vai perguntar, não tem contrato, então vai perguntar, não sei, não vi. Então já não acham ele no primeiro endereço. Vão num segundo endereço, ninguém nunca ouviu. E a polícia fez um trabalho que eu achei interessante. Tinha-se informação que ele se locomovia muito de transporte público. A polícia teve o trabalho de filtrar todos e avisar todos os terminais rodoviários, falar com os chefes dos rodoviários, falar inclusive no metrô, divulgar o retrato dele lá. E mesmo assim ele não foi encontrado. Mediante a isso, o caso foi andando, eu tive uma reunião na época com o promotor do caso no fórum, né? E já quando a denúncia estava proposta, e até mesmo por ele ser estrangeiro, a gente já começou a achar que ele pudesse já ter saído do país de forma ilegal no próprio dia mesmo, porque ele sumiu. Os lugares que ele frequentava, a polícia foi em todos os bares. Desde aquele dia ele nunca mais foi visto em nenhum lugar. Então, assim, até mesmo pela rapidez da polícia, a não ser que ele tenha saído para outro lugar... Ele estava 3 dias à frente. Né? Exatamente. A polícia começou a procurar ele quando encontraram ela. Quando encontraram ela. E mesmo com a rapidez, mesmo que ele tivesse ido para outro estado, por exemplo... daria para até localizar, porque foram em rodoviárias também. Então estava tudo se inclinando para que ele tivesse saído do país de forma ilegal, fronteira, esses transportes clandestinos, e a gente começou a acreditar nisso mesmo. E aí, beleza, isso foi, a gente está dizendo aí, o caso foi em 2022, 2023, a gente está dizendo esse desenrolar aí, em mais ou menos 1 ano que a polícia tenta achar e não consegue. E aí, o processo, ele já está denunciado. O promotor, o juiz não tem outra alternativa a não ser suspender o processo e deixar o mandado dele de prisão ativa. Só que aí entra, como eu falo, a competência do juiz e a competência do promotor. Não só deixaram o processo ativo, eles fizeram questão de subir o mandado para difusão vermelha para a Interpol. E é uma burocracia. Às vezes a gente fala, mas ele já está procurado, mas é uma burocracia. Você tem que fazer um cadastro, tem que oficiar a Polícia Federal. E é realmente uma burocracia... Mas que tem que ser feita. Que tem que ser feita. E que bom que fizeram. E que bom que fizeram. E é uma burocracia... Então, assim, a rapidez também com que o juiz fez, com que o promotor fez, eu acho que foi de grande valia, porque já logo que constata-se que ele não está mais no Brasil, eles já sobem para a difusão vermelha, já coloca na Interpol. E aí ele vai levando a vida dele até ele se achar. Mas como ele é a vida dele é do crime, uma hora ele vai
Exatamente. vai ser pego Por isso pelo que a crime. importância de ter subido para a Interpol, para a difusão vermelha. Porque se ele é abordado em qualquer lugar do mundo, que hoje são mais de 150 países conveniados à Interpol, se ele é abordado em algum lugar, vai constar. E a polícia vai levar uma delegacia e vai apurar e vai comunicar às autoridades. Então, esse cadastro dele na difusão vermelha, eu achei que foi de suma importância, porque é um procedimento burocrático, mas que foi fielmente cumprido. E quando que... E aí ele é encontrado? Ele é encontrado. Ele foi encontrado esse ano. Este tá? 2024? 2024, especificamente em setembro, recente. Agora. A gente está gravando em outubro de 24, né? Ele foi encontrado em setembro. E aí, voltando à linha do tempo. Então, ele fica com esse mandado em aberto. A polícia tenta achar aqui no Brasil, não acha. Só para difusão vermelha. E vai seguindo. E aí, nos autos do processo, agora em setembro, a gente recebe um ofício da Colômbia, né? Que entrou em contato com a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal oficiou aqui, comunicando que ele havia sido localizado e preso, e enviando as fotos dele, a documentação dele, certidão de nascimento dele lá na Colômbia, e pedindo... Ele foi encontrado na sua terra natal. Isso, na terra natal. Voltou para casa. Voltou para casa. E aí foi encontrado. Inclusive, depois disso, em contato com aquela jornalista, eu fui ver, saiu as matérias lá, vivendo normal. A polícia fez um acompanhamento dele, não é que foi só numa abordagem. E como é que ele foi pego? Então, pelo que se pode apurar do que me foi comunicado, a partir do momento que chegou o mandado da Interpol, que subiu lá também para o sistema da Colômbia, ele já tinha algumas passagens lá. Então começaram a tentar, vamos monitorar, como se fosse o DECAP daqui, tem os mandados em aberto para cumprir. E lograram êxito em achar ele já em um dos primeiros endereços. Só que eles não fazem a prisão na primeira. Então não é que ele cometeu um crime e foi preso? Não, ele já tinha então... um crime lá. O que chamou a atenção... Só quando chegou essa morte, falou, matou uma mulher aqui no Brasil. Eu acredito que, assim como acontece aqui, na hora que falou, esse cara tem uma ficha um pouco... Né, e até pelos fatos, apesar do lapso do tempo, para o mandado até que... não deveria ser, mas até que é recente. Ele falou, se ele está aqui, vamos tentar ver. Ele levantou a ficha dele, mandou a polícia para o endereço. E aí acharam. O que a polícia fez? Monitorou ele 2 dias para ter certeza que era ele mesmo. E Sim. aí fez a abordagem. E aí tem os vídeos da abordagem, aí ele é preso lá. E ele é preso, ele sabe que ele está sendo preso por conta desse pedido. Ele tinha ideia de que ele estava na Interpol? Então, acredito que não, até por conta da audácia, porque ele estava andando... Eu acredito que ele tinha certeza que ele não estava na Interpol, e ele tinha certeza que... Assim, ele se gugou, gente? Porque se ele se gugasse, ele ele ia saber, né? Eu tinha certeza que, inclusive... Eu acho, tá? Que não se comunicaria um país com o outro. Porque ele estava vendo normal. Inclusive, depois, em contato com essa jornalista, tem outros vídeos dele, assim, quando a polícia monitorou, ele, tomando um cafezinho, ele já estava namorando, casado? Essas informações eu não tenho. Para essa mulher saber do risco que ela correu. Essas informações, infelizmente, eu não tenho. E aí ele é abordado, ele é preso, e a Polícia Federal é comunicada e comunica os autos do processo. Olha, ele está preso e tal. E aí começa, agora, no mês de setembro, o ciclo da extradição. Ele ainda não está no Brasil. Não está no Brasil. Mas vai vir para cá. Mas estou lutando para que ele venha para cá. O que acontece processualmente? Quando vem para cá, para o Brasil, é um prazo muito curto. Eles falam, olha, vocês têm 5 dias, porque ele estava mais ou menos como uma prisão temporária daqui. Ele está preso temporariamente aqui, para que nós... Podemos abrir um processo de extradição e mantê-lo preso por mais 60 dias, nós precisamos da documentação, porque a gente converte essa prisão dele em um outro tipo de prisão aqui na Colômbia. Temporária. E aí ele fica até acabar o processo de extradição. Só que se não fizer isso dentro do prazo, a gente vai soltar. Mais ou menos assim. E aí comunica os autos do processo, aí a gente... E conseguiu entrar nesse prazo? Conseguimos que, assim, é um prazo muito curto. Precisava da tradução literal de todo o processo, das principais denúncias, das principais peças. Em espanhol. Em espanhol. Então, até mesmo para agilizar e para não ter oportunidade alguma dele ser solto, o meu escritório financiou a tradução para ser mais célere. E deu certo, financiamos a tradução, juntamos ao fórum e o fórum remeteu as peças. E aí sim a prisão dele lá foi convertida para mais 60 dias. Não corremos o risco de ele ser solto. Não corre o risco de ser solto,
até que se acabe o processo de extradição. Ele confessou lá? Ele fala? Sabemos, não sabemos nada ainda. Não sei de nada, porque o que vem para nós de informação... O pouco sei de informação, felizmente, é por conta da repórter que me forneceu algumas informações locais de lá. A repórter colombiana. Colombiana. Mas, processual... O que ela conta? Não, ela conta tudo que eu lhe contei, que ele estava vivendo a vida normalmente, que até lá nos noticiários locais, quando ele foi preso, chamou a atenção até... Por conta que é um crime brutal, tinha né? uma bebezinha junto e tudo mais. Principalmente por conta da menor. E aí ela me pede mais informações do crime. E aí eu peço para ela também, falo, mas você sabe... Não, tá preso, a prisão foi convertida aqui. Mas ela não entrevistou ele nem o advogado dele? Não. Ele nem tem advogado ainda lá, pelo menos desde a última vez que eu conversei com a jornalista, tá? Ela chegou a tentar apurar, mas ele não tem advogado ainda constituído. É normal, alguns países, o Brasil é um deles, de não extraditar. Como no caso do jogador Robinho. Sim. Ele falou, não, a gente não vai extraditar o brasileiro, ele vai responder aqui, daí você tem que pedir... A justiça italiana pediu, então, para que ele fosse... que ele cumprisse a pena aqui no Brasil, foi feito assim. Ele está preso hoje por um estupro na Itália, condenado na Itália e assinado embaixo, no fim, pelo Brasil, dentro das normas brasileiras. Se na Itália fossem 40 anos e no Brasil for no máximo 9, ele vai cumprir no máximo 9. Agora... Corre o risco de ele, do Davi ou Daniel, ser julgado na Colômbia e não no Brasil? Ele pode não ser extraditado? Então, felizmente, com a Colômbia, o Brasil tem acordo de extradição. Ah, tá. Então, a gente acaba saindo um passo na frente. Sempre tem um risco, né? Mas, até por histórico, e para nenhum país... é vantagem você ter um criminoso no seu solo, e pelo acordo que o Brasil tem com a Colômbia, acredito que a chance maior é ele cumprir a pena aqui, tá? Inclusive, esse processo de extradição, felizmente, também avançou bem, tá? Toda a documentação brasileira já foi apresentada lá. O que eu vejo como positivo é que se a documentação tivesse alguma lacuna legal, ela não teria nem sido aceita, ou seja, mas a prisão dele já foi convertida para 60 dias, o que é um bom sinal. E aí agora eu estou esperando dar os prazos que eles pedem e eu vou me manifestar logo mais no processo pedindo o resultado de como está o processo, porque o que acontece? Só processualmente falando, tem uma divisão dentro do nosso Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Justiça, que cuida só de extradição mesmo, de extradição ativa, extradição passiva. Então, é meio que um telefone sem fio, né? Então, a gente comunica os autos do processo, o cartorário, o pessoal, a equipe do fórum, manda para esse setor que entra em contato com a Colômbia e aí apresenta as informações. Mas eu tô muito otimista, até por conta já da conversão da prisão dele lá. Eu acredito que a gente vai conseguir extraditá-lo para cá, para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. É bom ele já foi denunciado e pronunciado, mesmo já. Não estando no Brasil? Já. Ele está oficialmente denunciado aqui e oficialmente pronunciado. O processo, logicamente, foi correndo a revelia dele, né? E aí, quando você não acha realmente o réu para você fazer os atos, e ele também não tem advogado constituído e está foragido sem nenhum paradeiro, o processo suspende. E aí suspende, lógico, a prescrição não, para alguns efeitos não conta, e aí até ele ser localizado, mas oficialmente ele está denunciado e pronunciado. Então ele já vem direto para o julgamento? Direto para o julgamento. Que pode acontecer ele chegando, pode acontecer... Olha, depende da pauta. Depende da pauta por fora, mas acredito, se ele chegasse, por exemplo... No mês que vem no Brasil, eu acredito que até o meio do ano já teria uma data. Já teria a data do júri com dele. Certeza. Mas ele já ficaria preso. Ele chega, o homem fugiu, não tem por que deixar... até porque, como ele está com... O mandado dele ainda não venceu, por isso que ele foi preso lá. O mandado dele vence em 2028. Então, formalmente no Brasil... Ele está preso preventivamente. Prisão preventiva não... Lógico, ela tem que ser reanalisada 120 dias, mas formalmente não caiu. Ele está preso ali. O que vai acontecer quando ele vir para cá vai ser analisar os requisitos da prisão dele que se manteve, que por óbvio vai se manter, porque ele estava foragido. E as provas reais que mostram que ele que matou a Sandra, a entrada dele, a saída dele... A última vez que a Sandra aparece viva é com ele, depois ela não aparece mais ninguém foi no apartamento. Tem o DNA de um homem naquele copo que provavelmente vai se solicitar, não sei se foi mantida a prova para mostrar que era o DNA dele de fato. E tem essa conversa que ele tem com a amiga da Sandra falando que ele fez, mas a culpa é dela. Exatamente. Eu matei.
mas ela que me fez matar. Exatamente. Todos esses elementos probatórios deixam em conteste. Até porque, como bem colocado por você, Beto, ele foi o único que entrou e o único que saiu durante a tarde. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E foi investigado, sim. A polícia teve a cautela de investigar o ex-companheiro da Sandra na época para não restar dúvida. E com ele, realmente não tinha nada. Ele estava em outro lugar, não tinha nada a ver com o crime. A Bebê tá como hoje? Como é que tá? Antes da Bebê, como que a família recebeu essa notícia de que ele foi preso? Olha, infelizmente a mãe da Sandra ela faleceu, né, no começo do ano. Né? As irmãs receberam com bastante alegria, ficaram até um pouco impressionadas, porque elas estavam meio desacreditadas, natural, né? Até porque uma pessoa estrangeira, já vivia já com essa vida irregular, saiu do país. Já era bandido, já sabia como viver como bandido. Então estava meio desacreditado. Então receberam com muita alegria, assim, aquela sensação de conforto, né? E também com um pouco de apreensão, que agora é aquela ansiedade de ele ser extraditado para cá e ela poder ver o julgamento do algoz da irmã, ter a sensação de justiça. Mas, em primeiro, elas receberam com bastante surpresa, mas foi reconfortante. Surpresa positiva. No seguinte sentido, uau, acharam ele. Então, realmente, as coisas às vezes demoram, mas pelo menos estava andando. Exatamente. No sentido de a prisão dele estava sendo vista, e não aquela coisa que, deixa lá. Deixa lá. E esse trabalho do fórum, de super colocar importante isso, não? É o que eu falo. Há volume de processos sem dúvida. Mas os procedimentos eles têm que ser cumpridos, porque a gente vê que quando os procedimentos são cumpridos, pode demorar, né? Mas ele dá resultado. Imagine se ela não tivesse entrado na difusão vermelha, se de repente ficasse apenas encostado. Não, você vê que dá resultado, então é importante cumprir os procedimentos corretos. Com certeza. A Bebê está como? Então, a Bebê, felizmente, ela está bem. Ela conseguiu fisicamente... Sim. Ela voltou a ficar inteira, no seguinte sentido de perfeito. força. O estado de saúde dela tá ótimo, não teve nenhum dano, nenhuma sequela. Foi um milagre, como eu falei, os médicos dizem que foi mais um dia, ela não sobreviveria. Eu mesmo, pessoalmente, até para viabilizar o meu escritório, cuidou do processo de guarda dela. Atualmente, ela tem a guarda deferida. No começo, a guarda dela foi deferida para a avó. Né? A avó mora lá no Piauí, ela foi para lá. A mãe da Sandra. A mãe da Sandra. Essa que faleceu. Essa que faleceu. E agora, logicamente, com o falecimento dela, a guarda regularmente está com as irmãs. E o pai da Bebê? O pai da Bebê, até vou esquivar um pouco da pergunta, porque ele também não tem um passado muito positivo. Entendi. E foi objeto da disputa de guarda. A gente disputou guarda junto, mas felizmente ficou com a família da Sandra. Hoje ela é cuidada pela irmã da Sandra. Pela irmã da Sandra. Tá super bem. Inclusive, logo no começo de tudo isso, assim que a gente conseguiu a guarda, a mãe da Sandra ela foi extremamente diligente. Eu tinha conseguido a liminar com a guarda, ela veio do Piauí para cá. Eu consegui a guarda na quinta-feira e eu tinha que fazer os procedimentos até sábado. Na sexta-feira ela estava aqui. Ela foi super bem recebida. Tem bastante familiares dela lá. Recebi muitos vídeos dela bem cuidada, tá? Uma criança maravilhosa. E felizmente, a família da Sandra é uma família muito unida. Então você vê que ela tem um círculo familiar muito grande em prol da criança. Isso é muito bonito de ver. Graças a Deus ela está bem assistida. E em relação ao pai, o direito de visita dele ele tá lá, ele pode ver. Bom, um dia, quem sabe, eu entrevisto essa menina quando ela tiver lá uns 20 anos, se eu ainda aqui estiver, se alguém quiser me ver, né, Saulo? Você vai estar comigo daqui a 20 anos, Saulo? Nossa, você que vai entrevistar, porque eu já vou estar aposentado, já vou estar velho, já não vou conseguir. Eu adorei saber, foi um caso que foi muito impactante por conta... Eu vi todo o material de laudo e tal, é muito triste. A proximidade da morte, da vida, né? Porque você tem a mãe morta e a bebê viva, e eu espero que essa memória tão jovem não se fique nela, porque não merece. Ela não merece ter qualquer possibilidade. Com 6 meses eu acho muito difícil, mas ela de fato ficou 2 dias ao lado da mãe morta. Eu tenho certeza que no momento da morte da Sandra, o que ela mais pensava era na filha do lado, porque ela não sabia se a filha ficaria viva. Exatamente. E até para complementar, foi algo cruel, né? Porque
ele sabidamente trancou e deixou a garota Sabendo pra que tinha um bebê ali. Ele nem Sabia. avisa a essa amiga, Do vai bebê. lá e salva essa bebê. Fica bem quieto. Nada me tira da cabeça, né? E até tecnicamente falando, essa parte, assim, depois que ele cometeu, ele fez caso pensado. Ele tranca a porta. Ele lá. não vai matar, mas ela vai morrer. Exatamente. É até um meio sádico É a e ironia cruel, dele né? olhando para a câmera. Ele sabia que nada aconteceria com ele dentro da cabeça dele. Dentro da Mal cabeça sabia dele. ele que tudo aconteceria. E felizmente ela tá ótima, assim, eu falo dela com muito orgulho que diante de tantos casos que a gente pega, tem um lado positivo nessa questão. Você vê que a criança aí, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Mais um dia só, sabe? Já era à tarde quando ela foi encontrada, mais um diazinho não teria sobrevivido. Eu digo que é um milagre. É um milagre. E isso diante disso tudo, dá aquele respiro positivo. Fala, ufa, pelo menos deu certo com ela. É verdade. Com ela. Cara, muito obrigado. A gente se fala com certeza de outros casos em breve. Perfeito, O obrigado canal está pelo sempre espaço. aberto aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço.